Olá pessoal, estamos de volta, mais uma aula do nosso curso de auditoria. Vamos dar sequência, segunda parte da NBCTA 200, a norma que trata dos objetivos gerais do auditor, quando está realizando a auditoria, e o exercício, a realização dessa auditoria em conformidade com as normas estabelecidas no conjunto ali das NBCTs. Então, o título é Objetivos Gerais do Auditor Independente, a condução da auditoria em conformidade com as normas NBCTA 200, parte 2. Vamos lá? Primeiro aspecto, quais são os requisitos da auditoria de demonstrações contábeis? Aqui nós temos 5 requisitos. É bom que alguns deles estão, inclusive, relacionados à estrutura conceitual de trabalhos de asseguração que você estudou numa aula específica do nosso curso. Então, primeiro, requisitos éticos. Os auditores têm que assegurar o cumprimento de determinados requisitos éticos, sobretudo em relação à sua independência ou à sua proficiência para realizar a auditoria. Mas são 5 os requisitos, nós vamos vê-los em uma aula específica também sobre a ética profissional de auditoria, que são a integridade, valor central de qualquer código de ética, o princípio de ética profissional, o auditor tem que ser íntegro, inspirar confiança, credibilidade, a objetividade, o auditor isento, imparcial, que está relacionado com o princípio da independência. Se a auditoria é independente, o auditor tem de ser objetivo, atender esse requisito da objetividade. Competência e zelo profissional, competência e zelo profissional, prudência na tomada de decisões ao longo do trabalho de auditoria e reunir conhecimento necessário para fazer um trabalho com eficácia, com qualidade. Confidencialidade, lógico que esse sigilo, dever de sigilo por parte do auditor, ele é meio relativo, porque existem circunstâncias em que a legislação vai exigir que o auditor revele determinadas informações obtidas durante o trabalho de auditoria, ou quando a administração autorizar por escrito que o auditor revele determinadas informações ou passe parte dos seus papéis de trabalho para terceiros, ele o fará. Ou quando existe, por exemplo, uma obrigação legal, em juízo, o auditor é instado a apresentar algumas informações, então ele não tem como se negar. E comportamento profissional, conduta, jamais colocar em risco a profissão, não depreciar a concorrente, ter uma conduta impecável, um comportamento profissional que é esperado de um auditor. São 5, então, os requisitos éticos a serem cumpridos. Além do requisito ético, nós vamos ver na sequência o ceticismo profissional. Ceticismo não é o auditor entender que todo mundo é corrupto, ou mal intencionado até que prove o contrário. Não é nada disso, tá? Mas o ceticismo é fundamental em auditoria. Você já ouviu aquela expressão de que o auditor é um cara chato, Pergunta, 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 é isso mesmo. Quando o auditor pergunta uma coisa, o responsável pela área responde, depois o auditor emenda uma outra pergunta, pede para confirmar aquilo ali. O que o auditor está cumprindo? Qual o requisito por trás disso? Ceticismo, cético. O auditor tem que ver para crer. Ora, uma informação passada pela administração, pelo gestor, o auditor vai lá verificar com uma fonte alternativa, ou então vai presencialmente verificar se a informação que foi transmitida pelo gestor, se ela é confiável, verídica, se ele corrobora aquela evidência obtida com outra evidência junto a uma outra fonte. Então, o auditor cético, atento a eventuais contradições entre as evidências, entre as fontes, atento para a possibilidade de fraude, distorção relevante, o risco do auditor ter uma generalização excessiva nas suas conclusões. Enfim, tudo isso está relacionado ao requisito fundamental em auditoria, que é o ceticismo. E olha, atenção para o que eu vou te dizer aqui. Depois, você pode ver, depois da próxima prova que você encarar, Receita Federal ou algum Cefaz, Secretaria de Fazenda ou estadual ou municipal, ISS ou ICMS, muita atenção.
E tanto prova de CESP-SEBRASP, quanto prova, especialmente prova da FCC, eu diria até, vou colocar FGV também no meio, o ceticismo profissional está sempre presente, figurinha carimbada, está sempre presente uma questão envolvendo o ceticismo profissional. No nosso curso de exercício, você vai ver algumas questões, né, no nosso caderno de exercício relacionadas a esse requisito. Então, muita atenção. Pergunta que não quer calar. O auditor está diante de contradição entre duas fontes, né? Ele está com dúvida. Uma informação ele obteve com uma fonte, foi num sentido. Quando ele foi corroborar aquela informação com a outra fonte independente, não bateu. Há uma contradição. Pergunta, qual o requisito que o auditor vai utilizar diante dessa possível contradição ou inconsistência entre essas fontes? Ceticismo profissional. E qual é a saída? Vamos na lógica? A saída é o auditor buscar uma nova evidência, aplicar um procedimento adicional para buscar evidência alternativa, adicional, para saber, de fato, para solucionar aquele possível conflito, né? Aparente conflito entre as evidências. O ceticismo profissional leva sempre a um trabalho adicional ao auditor, não é isso? O auditor cético é aquele que nunca simplifica, não é o auditor malandro, né? O auditor tupiniquim, que quer encurtar as coisas, em auditoria não tem como encurtar. Você pode encurtar quando o risco for baixo, planeja-se um trabalho com menor extensão, mas com responsabilidade de acordo com a norma. Agora, para aplicar uma auditoria, né, realizar uma auditoria em plena conformidade com os requisitos profissionais exigidos, sobretudo o ceticismo, o auditor tem que sempre se preocupar com a possibilidade ou a necessidade de estender os seus procedimentos além daquilo que é previsto nas normas, para buscar evidência segura, para que não haja dúvidas a respeito daquele objeto, daquela informação, para que o auditor possa expressar uma opinião segura em relação àquele objeto auditado. Julgamento profissional, vamos voltar aqui. Julgamento profissional, cuidado para não confundir com ceticismo. O julgamento tem a ver com as tomadas de decisões no curso da auditoria. Quanto mais experiente, quanto mais competente for o auditor, melhores julgamentos ele fará. Então, o julgamento é adotado em todas as etapas da auditoria. Decisões que o auditor toma sobre materialidade e risco estão relacionadas ao julgamento profissional. O auditor vai avaliar se foram ou não obtidas evidências apropriadas e suficientes, tem a ver com julgamento profissional. Se as conclusões que ele chegou são apropriadas e baseadas nas evidências, tudo isso tem relação com o julgamento profissional. Evidência de auditoria apropriada, lembra, qualidade e suficiente, quantidade, e o risco de auditoria. Por que estão juntos aqui? Ora, o risco de auditoria ele tem que ser reduzido, que é o risco do auditor vir a apresentar uma opinião inadequada sobre demonstrações contábeis que contenham distorções relevantes. Como é que o auditor reduz esse risco de auditoria? Aumentando a quantidade de evidência e a qualidade das evidências. Obtendo evidência apropriada e suficiente, o auditor consegue reduzir o risco de auditoria ao nível aceitavelmente baixo e, consequentemente, alcançar o grau de asseguração de segurança razoável que ele precisa para expressar a sua opinião segura em relação ao objeto. E o último requisito, condução da auditoria em conformidade com as normas. Existem alguns requisitos. Aqui eu já vou chamar a atenção para um de cara. O auditor não é obrigado a aplicar todas as normas, apenas as normas que sejam relevantes, ou seja, aquelas que o auditor se obriga a cumprir durante o trabalho de auditoria. Existem normas que as circunstâncias nem vão fazer com que o auditor tenha que cumpri-las, né? Então, o auditor não tem que cumprir todas as normas, apenas as normas que sejam relevantes. O que é uma norma relevante? Aquela que a circunstância por trás da norma existe de fato, né? O auditor, então, tem a obrigação de cumprir aquela norma. Depois eu dou mais exemplos. Então, são 5 requisitos fundamentais para a realização da auditoria de demonstrações contábeis. Vamos ao ceticismo, já falamos, então vou passar rápido aqui com vocês. É a postura que inclui uma mente questionadora e alerta, atenta para evidências que contradigam outras evidências, informações que coloquem em dúvida a confiabilidade de documentos e respostas a indagações, condições que possam indicar possível fraude e circunstâncias que sugiram
a necessidade de procedimento de auditoria, além daquilo que é exigido, daqueles que sejam exigidos pelas normas. Lembra? Trabalho sempre adicional que está relacionado à auditoria ou ao ceticismo profissional. A manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria é necessária para que o auditor reduza os riscos de ignorar algumas circunstâncias não usuais, o auditor tolinho, né, que não percebe determinadas circunstâncias que não sejam usuais, está na cara, mas o auditor não está com aquela mente aberta, questionadora, atenta e passa batido. Uma generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria, né, em vez de se preocupar com os detalhes, fica fazendo essa generalização de forma excessiva. Nem tudo está de acordo, né, conforme o auditor percebeu, né, ele tem que atentar para cada conta, cada classe de transação ou divulgação que seja relevante, e não, né, essa generalização excessiva, e uso inadequado de premissas ao determinar qual o procedimento que ele vai aplicar, natureza de teste, procedimento, época em que vai ser aplicado o teste, mais próximo ou não da data das demonstrações contábeis, por exemplo, e a extensão, quantidade de operações, informações, tamanho da amostra que ele vai aplicar os procedimentos de auditoria. Na OPEX, ou natureza, oportunidade, extensão, oportunidade ou época, né? Mesma coisa, por isso essa sigla aqui. O NA de natureza, o OP de oportunidade e época, o EX de extensão. Às vezes, durante o nosso curso, né, vou alertar aqui para você, ao invés de estar repetindo sempre, porque as normas repetem muito, natureza, oportunidade ou época e extensão dos procedimentos. Tem muito a ver com o planejamento, com a execução da auditoria. Tem vezes que eu vou falar o na OPEX dos procedimentos. Já está convencionado, tá? Estou falando do na natureza, OP, oportunidade ou época, X, extensão, amplitude, tamanho da amostra, quantidade de processos, itens que o auditor vai selecionar e vai examinar no seu trabalho. Seguindo. Julgamento profissional. O que é? É a aplicação de treinamento, conhecimento, então o auditor treinado, possui um conhecimento adequado e experiência relevante dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho de auditoria. Como já dei o exemplo antes, o auditor, quando ele toma a decisão, conclui ou julga se o nível de materialidade que ele estabeleceu era adequado, se o nível de risco avaliado era aquele mesmo, porque isso vai influenciar na OPEX, tá? Natureza, oportunidade de extensão dos procedimentos, se o conjunto de evidências obtidas são apropriadas, são suficientes, se as conclusões que ele chegou estão baseadas nessas evidências, tudo isso tem a ver com o julgamento profissional. Quanto mais competente, mais experiente for o auditor, melhores julgamentos ao longo do trabalho de auditoria o auditor fará. Vamos agora às limitações inerentes da auditoria. Lembra? O auditor alcança um grau de asseguração razoável, nunca absoluto. Por quê? Em função das limitações inerentes da auditoria. Olha quantos nãos aqui, hein? Vou marcar para vocês. O auditor não é obrigado e não pode reduzir o risco de auditoria a zero. E, portanto, não pode obter segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante devido a fraude ou erro. Isso porque uma auditoria tem suas limitações intrínsecas, inerentes. E como resultado dessas limitações, a maior parte das evidências que o auditor obtém e propiciam que ele chegue às suas conclusões, na quais ele se baseia, né, para formar sua opinião, elas são persuasivas, convincentes, mas não são conclusivas. Ok? Não permitem que o auditor tenha uma segurança absoluta, uma certeza de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes. O auditor não tem essa certeza. O auditor atinge um grau de segurança razoável, bastante elevado, mas não é absoluto, por isso razoável, porque ele não tem essa segurança absoluta em função das limitações inerentes, que nós vamos ver quais são na sequência aqui da nossa aula.
As limitações inerentes a uma auditoria originam-se da própria natureza das informações contábeis. Vou dar só algum exemplo, na sequência a gente fala mais. Olha, a grande maioria das informações contábeis são feitas com base em certeza, né? Com base em estimativas contábeis. Então isso sempre tem algum grau de incerteza relacionado a essas estimativas, maior ou menor, dependendo das suas características, natureza de cada estimativa, informação, operações relacionadas, né? Então a própria natureza dessas informações apresentam limitações, limitam o trabalho do auditor. A natureza dos procedimentos. A auditoria é feita por amostragem, conforme os riscos. O auditor não tem certeza, segurança quanto à completude das informações. A administração pode não ter apresentado aos auditores alguma informação fundamental. A auditoria não é uma investigação oficial de suposto delito, o auditor não tem o poder de busca e apreensão, etc. Então, a própria natureza dos procedimentos de auditoria também estão relacionados às limitações inerentes. E, por último, a relação custo-benefício, a necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de tempo razoável e a um custo razoável. Não há, os recursos são escassos, não há condições do auditor realizar um trabalho amplo, né? A auditoria é realizada a um tempo razoável e a um custo razoável de acordo com as circunstâncias. Na verdade, o risco que o auditor vai avaliar que vai balizar a natureza, a oportunidade, a extensão e até mesmo a profundidade dos testes, dos procedimentos que o auditor vai aplicar. Deixa eu fazer uma abordagem aqui, falar um negócio importante que já me aconteceu em sala de aula e me lembrou um aspecto aqui. Em função dessas limitações inerentes, tá? Nós vamos ver numa conclusão lá na frente, já vou antecipar aqui para vocês, que a norma diz assim: em função dessas limitações intrínsecas inerentes ao trabalho de auditoria, é possível que o auditor não venha a detectar distorções relevantes nas demonstrações contábeis, e isso não quer dizer por si que a auditoria foi feita de forma inadequada ou não foi planejada, executada de forma apropriada, de acordo com as normas de auditoria. Um aluno, uma vez em sala de aula, agora nós vamos listar, né, exemplos dessas limitações inerentes relacionadas à própria natureza das informações e também a natureza do procedimento auditorial, a gente já vai para esses slides. Um aluno, quando eu estava falando dessas limitações inerentes ao trabalho da auditoria, o aluno fez a seguinte consideração em sala de aula: pô, professor, mas as normas protegem demais os auditores, né? Fala que existem todas essas limitações e não se espera, né, do auditor que ele detecte todas as distorções relevantes. Isso não quer dizer que o auditor tenha agido, né, com culpa ou muito menos dolo. Enfim, então as normas protegem demasiadamente os auditores, né? Eu falei para ele: graças a Deus, meu amigo, senão eu não queria ser auditor, né? Eu sou auditor já há 30 anos, escolhi essa profissão para a minha vida, né? Seja no setor privado e já há muito tempo no setor público, né? Fazendo auditoria, conduzindo, coordenando equipes de auditoria, sendo dirigente em várias instituições, na CGU, no TCU, enfim, eu não queria ser auditor. Por quê? As normas têm que estabelecer, sim, essas limitações, porque são muitas as limitações que levam o auditor a um grau elevado de segurança, um trabalho de asseguração, mas não absoluta. O auditor tem uma série de limitações no seu trabalho, que explicam por que a asseguração, o nível de segurança é razoável em função dessas limitações. Um exemplo a administração pode não ter agido com integridade, com ética, e pode ter perpetrado fraude, escondido isso dos auditores. Ora, quem é responsável pela ocorrência dessas fraudes ou pela sua prevenção e detecção? A própria administração da entidade auditada. O auditor tem que planejar o seu trabalho de acordo com os riscos avaliados, de uma maneira que ele, quando aplica os procedimentos, os testes de auditoria, ele tem a maior probabilidade de detectar distorções relevantes. Mas ele não é responsável por isso e as limitações intrínsecas de um trabalho de auditoria acabam demonstrando que o auditor não se espera, né, esse nível de responsabilidade tão elevado por parte do auditor. Isso não quer dizer que o auditor não possa vir a ser responsabilizado.
Se ficar provado que ele agiu com negligência, imperícia, imprudência, ou negligenciou, não aplicou um procedimento fundamental exigido numa norma, ele pode vir a ser responsabilizado, inclusive civilmente, pelos prejuízos causados aos acionistas, investidores, por ele ter emitido uma opinião não modificada, enfim, não ter considerado aquilo ali na formação da sua opinião, do seu relatório, em relação às demonstrações contábeis auditadas. Certo? Vamos voltar? Então, olha, limitação inerente da auditoria. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Nós vimos as limitações originam-se, né, das origens das limitações, e agora vamos começar com as limitações relacionadas à própria informação contábil. Alguns itens das demonstrações contábeis estão sujeitos a um nível inerente de variabilidade que não pode ser eliminado pela aplicação de procedimentos adicionais de auditoria. Este é o caso de certas estimativas contábeis que têm presente um grau de incerteza muito grande. É uma aproximação da realidade. Outra limitação: o auditor não pode ter certeza da integralidade ou completude das informações fornecidas pela entidade, embora tenha executado os procedimentos de auditoria para obter certeza de que todas as informações relevantes foram obtidas, porque a administração pode não ter fornecido ao auditor ou escondido alguma informação relevante. É uma limitação inerente também relacionada à própria natureza da informação. Agora, limitações relacionadas ao processo de auditoria. A fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente planejados, organizados para sua ocultação. Então, o auditor não é treinado, olha, não sou eu que estou dizendo, tá? É a norma NBCTA 200. Também não é obrigado a ser especialista na verificação de autenticidade de documentos. Por outro lado, a auditoria não é uma investigação oficial de suposto delito. Não é o policial que vai lá meter o pé na porta, né, de uma entidade que há uma suspeita de alguma fraude, de algum ilícito, e buscar ali as provas necessárias. A auditoria contábil não tem esse poder, né? Não recebe poderes legais específicos, tais como, outro não aqui, tá? Não recebe, então, o auditor contábil poderes legais específicos, tais como poder de busca, não é? E que podem ser necessários para a tua investigação. Você que está fazendo concurso, por exemplo, dar um exemplo de um concurso agora próximo, né? Concurso para auditor de tributos de Aracaju, Sergipe, né? Município de Aracaju. Você terá, como auditor fiscal, você será legitimado pela legislação para, eventualmente, se houver algum indício de irregularidade, algum procedimento, né, fiscal formal em curso, você poder reter alguma documentação, alguma informação do contribuinte para fins de investigação. Lógico que hoje está tudo escrita eletrônica, o auditor remotamente tem acesso a tudo que ele precisa. Mas caso ele fosse presencialmente lá no contribuinte e fosse necessário apreender algum documento, algum tolonário, algum livro, né, fiscal que ainda não está eletrônico, hoje estão quase todos eletrônicos, mas estou aqui supondo, fazendo uma suposição para que você entenda melhor o contexto, né, dessa limitação. Você terá, como auditor fiscal, poderes para apreender aquele documento para ser examinado. Ok. O auditor independente, a firma de auditoria independente, não tem. O auditor não pode reter um talonário fiscal, uma documentação fiscal, um livro fiscal, ou qualquer livro auxiliar do contribuinte ou do cliente ou de uma empresa relacionada, fornecedora, para fins de realização da auditoria contábil. Então, a auditoria contábil, voltando aqui na tela, para ficar mais claro, a auditoria contábil não é uma investigação oficial de suposto delito, não é uma investigação de irregularidade, portanto, o auditor não recebe poderes legais específicos, tais como o poder de busca, que podem ser necessários para a tua investigação policial, ou uma CPI, CPMI, etc. Certo? Conclusão importante. Em decorrência das limitações inerentes intrínsecas de uma auditoria, há um risco inevitável
de que algumas distorções relevantes nas demonstrações contábeis não sejam detectadas, embora a auditoria seja adequadamente planejada e executada. Portanto, descoberta posterior de uma distorção relevante das demonstrações, resultante de fraude ou erro, não indica por si só uma falha na condução de uma auditoria. Foi justamente aqui, nesse trecho final da NBCTA 200, quando trata das limitações inerentes, que o aluno, em sala de aula, deu o exemplo anterior, falou que as normas protegem demasiadamente o auditor. E eu falei, graças a Deus, porque quem vai perpetrar uma fraude é a administração. A administração que é o principal responsável pela ocorrência, e não o auditor, a não ser que o auditor haja com dolo, né, aí, intencionalmente, praticou, né, algum ilícito ou algum elemento de culpa aí presente, negligenciou um procedimento ou aplicou um procedimento com imperícia ou imprudência. Se for provado essa culpa, lato sensu, aí sim o auditor pode vir a ser responsabilizado. Eu sempre digo assim, o auditor que cumpre as normas de auditoria jamais será responsabilizado. E a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria, finalzinho lá da NBCTA 200. Eu fiz uma síntese dos principais aspectos, tá? Conformidade com as normas relevantes da auditoria. O auditor deve observar todas as NBCTAs relevantes, não todas, tá? Aquelas que sejam relevantes para a auditoria. Uma norma é relevante para a auditoria quando ela está em vigor e as circunstâncias tratadas nela existem na situação específica. Exemplo, existe uma norma de uso pelo auditor externo do trabalho do auditor interno. É a norma NBCTA 610. Vou até falar aqui para você diretamente. Então, veja bem, uma norma relevante é aquela que a condição existe de acordo com as circunstâncias, né? Ok. Exemplo que eu estou dando. O uso, NBCTA 610, trata do uso do trabalho do auditor interno pelo auditor independente. Tem algumas condições para isso, nós vamos ver numa aula específica, tá? Bom, e se essa entidade auditada não tiver auditoria interna? Perceba, toda a norma NBCTA 610 não é relevante, ela não é aplicável, porque não existe auditoria interna a ser utilizada, o trabalho da auditoria interna a ser utilizado. Então, por isso que você entendeu agora, e muito cuidado em prova, que as normas não dizem que o auditor tem que cumprir todas as normas de auditoria. Apenas que ele tem que cumprir todas as normas que sejam relevantes. E o que é uma norma relevante? Que a condição por trás da norma esteja presente de acordo com as circunstâncias. Agora sim, vamos voltar lá no slide. O auditor deve entender o contexto inteiro de uma norma, inclusive sua aplicação e outros materiais explicativos, para entender os seus objetivos e aplicar as suas exigências adequadamente. O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria, sejam brasileiras e internacionais, no seu relatório, a menos que ele tenha cumprido com as exigências desta norma e de todas as demais normas técnicas de auditoria relevantes para a auditoria. Ainda quanto aos objetivos declarados em normas individuais, para atingir os objetivos gerais do auditor, ele deve utilizar os procedimentos estabelecidos nas normas que sejam relevantes ao planejar e executar a auditoria, considerando as inter-relações entre as normas. Para o quê? Determinar se são necessários quaisquer procedimentos de auditoria, além daqueles que são exigidos nas normas. Aqui eu acho que você lembrou de um requisito, né? Sempre que a norma falar em auditor aplicar algum procedimento além daquilo que é exigido, qual o requisito que está sendo aplicado? Ceticismo profissional. Sempre o ceticismo profissional vai estar relacionado a um trabalho adicional, né? E avaliar se foi obtida evidência de auditoria apropriada, em termos de qualidade, e suficiente em termos de quantidade. O auditor deve cumprir com cada exigência de uma norma, a menos que nas circunstâncias da auditoria a norma inteira não seja relevante, já dei o exemplo, né, de não ter auditoria interna e a NBCTA 610 não ser relevante, e a exigência não seja relevante por ser condicional e a condição não existir. Em circunstâncias, olha isso aqui, hein? Importante, tá? Atenção. Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode julgar necessário não considerar uma exigência relevante uma norma, devendo, neste caso, executar. Qual é a saída? Vai ter que executar um procedimento de auditoria alternativo para cumprir o objetivo dessa exigência. Perceba, condição.
só quando for excepcional, e ele vai ter que aplicar um procedimento. Se ele não pode cumprir o que a norma exige, ele vai ter que aplicar alguma coisa adicional, alternativa, para ver se ele cumpre o objetivo, a exigência por trás da norma. Para finalizarmos, pessoal, todo esse estudo da NBCTA 200, olha que interessante, eu coloquei aqui para vocês aquilo que não são objetivos, obrigações do auditor, tá? Muita atenção na prova. Atestar a eficácia da administração e assegurar a continuidade. Lembra? Não faz parte do parecer ou do propósito da auditoria. Então, não é obrigação do auditor. Revelar distorções, seja por erro ou fraude, irrelevante. O auditor se preocupa com distorções que têm o efeito relevante sobre demonstrações. Prevenir e detectar fraude, porque é uma finalidade primordial da administração e não do auditor. Não existe risco zero. O auditor nunca vai conseguir eliminar o risco de auditoria. O risco de auditoria, que é a possibilidade do auditor emitir uma opinião inadequada sobre demonstração contábil, que contém distorção relevante, ele vai ser reduzido a um nível aceitavelmente baixo. Elaborar demonstrações e implantar normas é a administração quem faz, não é o auditor. Ter certeza da integridade das informações fornecidas, você viu que é uma limitação intrínseca, né? O auditor não vai ter essa certeza, embora ele tenha planejado a auditoria para obter todas as informações que ele precise. Proceder à investigação de fraude mediante busca e apreensão. Lembra, a auditoria contábil não é uma investigação oficial do suposto delito e vai cumprir, ele não é obrigado a cumprir normas que não sejam relevantes, apenas normas de auditoria que sejam relevantes, a condição por trás da norma esteja presente de acordo com as circunstâncias. Agora sim, encerramos essa nossa aula a respeito da NBCTA 200, uma primeira aula específica, alguns aspectos da NBCTA 200, e esta aula agora a gente encerra, não abordamos todos os aspectos da NBCTA 200, porque risco de auditoria é uma aula específica, cai muito, então muito relevante, né, potencial o assunto, vocês vão ver numa aula específica. Materialidade, relevância em auditoria, NBCTA 320, uma norma específica, vamos ver uma aula só sobre materialidade e relevância no planejamento, na execução da auditoria, e outros aspectos conceituais estabelecidos nessa norma mãe da auditoria, que é a NBCTA 200. Pessoal, bons estudos e até uma próxima aula. Grande abraço a todos.